Bom dia a todos e a todas, galeria aqui presente, internauta que nos acompanha através das suas redes sociais, senhores e senhoras vereadores, um bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus, iniciaremos os nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça uma leitura de um trecho da Bíblia. Leitura do livro do profeta Isaías. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem eu escolhi, desde a descendência de Abraão, tomei os confins da terra e chamei desde os seus cantos e te disse: Tu és o meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Palavras do Senhor. Glória a vós, Senhor. Solicito a segunda secretária que faça a chamada dos edis presentes. Bom dia, caros edis. Bom dia, galeria que nos assiste. Bom dia ao público que nos assiste pelas redes sociais. Folha de presença, sessão ordinária. Sessão extraordinária, estou sem óculos, eu ceguinha. Com base nos termos dos artigos 95, parágrafo 1, artigo 96, parágrafo único, a lista de presença registrando o comparecimento dos seguintes vereadores: Elias Penha Mota. Presente. Igor Moraes de Oliveira Silva. Presente. James Marques Amorim. Presente. Jeane Pereira Santos. José Augusto Alves Mendes. Presente. Jucenil Vieira Martins. Presente. Jucinaldo Everton Mendonça. Presente. Luana Alves de Moraes. Presente. Luara Roberta Moraes Moreira. Presente. Raimundo Nonato Gaspar. Presente. Raimundo Nonato Silveira Pereira. Presente. Ronilson Souza Cunha. Presente. Rosanilde de Jesus dos Santos. Presente. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Penalva, Maranhão, em 13 de julho de 2025. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta desta sessão. Pauta da primeira sessão extraordinária 2025, sessão extraordinária de número 1, período 1º, sessão legislativa 1ª, data 13 de junho de 2025, hora 8 horas e 30 minutos. Projeto de lei de número 018/2025, institui no calendário oficial do município de Penalva, Maranhão, o dia do REG e da outras providências de autoria do vereador José Augusto Alves Mendes. Parecer de número 014/2025, favorável ao projeto de lei de número 018/2025, de autoria da CCJ. Indicação 041/2025, indica ao Poder Público Municipal, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura, o melhoramento das estradas que ligam os povoados Santa Rita ao Mucambo e também dos povoados Santa Rita ao Olho d'Água dos Costas, de autoria do vereador Raimundo Nonato Gaspar. Indicação de número 042/2025, indica ao Poder Público Municipal a construção da estrada que vai interligar as comunidades São João ao Tibiri, de autoria do vereador Jucenil Vieira Martins. Indicação 043/2025, indica ao Poder Público Municipal que faça a recuperação do açude comunitário do povoado Cutias, de autoria do vereador Jucenil Vieira Martins. Parecer 002/2025, favorável ao projeto de resolução 007/2025, de autoria da mesa diretora. Projeto de resolução 007/2025, cria o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Penalva, Maranhão, e institui seu regimento interno da outras providências, de autoria dos vereadores Elias Penha Mota e Luana Alves de Moraes. Emenda aditiva 002/2025, dispõe sobre a adição do elemento de despesa 39.9093, indenizações e restituições ao orçamento da Câmara Municipal de Penalva no projeto de lei 005/2025 e da outras providências, de autoria da vereadora Luana Alves de Moraes. Projeto de lei de número 019/2025, dispõe sobre a reorganização da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Penalva, Maranhão e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Ofício 058/2025,
solicitando ao Poder Executivo informações acerca do terreno público situado entre a agência do INSS e a creche inacabada localizada no município de Penalva, de autoria do Gabinete da Câmara. Ofício 107/2025, encaminhando as leis 521, 522, 523, 524, 525, 526 e 527/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, Penalva, 13 de junho de 2025. Projeto de lei de número 018/2025 institui no calendário oficial do município de Penalva, Maranhão, o Dia Municipal do Reggae e o Festival do Reggae de Penalva e da outras providências. O projeto já foi discutido nas comissões, na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Educação, Cultura e Saúde e Assistência Social. Parecer conjunto 014/2025, Comissão de Constituição, Justiça, Legislação, Administração, Assuntos Municipais e Redação Final, Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Trabalho. Reunião conforme o artigo 61, capítulo 5º do Regimento Interno. Parecer conjunto. Esta comissão recebeu para análise e emissão do parecer do projeto de lei número 018/2025, de autoria do edil José Augusto Alves Mendes, que institui no calendário oficial do município de Penalva, Maranhão, o Dia Municipal do Reggae. Mérito: o presente projeto de lei em tela, após ser analisado por esta comissão, o mesmo encontra-se fundamentado de acordo com os trâmites legais da Constituição Federal. Conclusão: de acordo com os relatores das comissões, Elias Penha Mota, da Comissão de Constituição, Justiça, Legislação, Administração, Assuntos Municipais e Redação Final, e Jucenil Vieira Martins, da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Trabalho, decidiu pelo parecer favorável ao projeto de lei em tela, acompanhado pelo presidente e membro desta comissão, que também foram favoráveis ao parecer dos relatores. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Penalva, em 10 de junho de 2025. Vai votar a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Educação e Cultura, sob o parecer favorável da aprovação do projeto de lei de número 018/2025, que institui no calendário oficial municipal de Penalva, Maranhão, o Dia Municipal do Reggae. Quem vota? Vereador Roninho, do Caminho Novo. A favor. Vereador Igor Penalva. Voto a favor do projeto. 0. Vereador Jucinada Verto. A favor. Vereadora Luara Roberta. A favor do projeto. Vereadora Rosanilde de Jesus. A favor do projeto. Do parecer. Vamos votar o parecer. Vereador Raimundo Nonato Gaspar. A favor. Parecer aprovado. Vamos votar o projeto agora. E Joé, o projeto no painel. Como vota o vereador Igor Penalva? Pela aprovação do projeto. Projeto de lei aprovado. Eu não entendia porque não teve discussão nenhuma desse projeto, o autor do projeto. É porque já foi para as comissões. Aquele projeto do REC já foi discutido na quinta-feira passada. E aí vai só para votação. Mas eu digo que tinha que ter algum esclarecimento, até mesmo aqui para mostrar aos proprietários de radiola e aos regueiros que esse projeto ele foi para as comissões para fazer algumas modificações e foi feito alguns ajustes no projeto, e as pessoas que tiveram presente nas comissões que estão aqui, eu só queria dizer que o projeto ele veio recheado, tá entendendo? Algo a mais em benefício a vocês, e que eu até queria que o autor do projeto ele prestasse esclarecimento aí aos proprietários e aos regueiros. Quer falar? Mesa diretora, nobres pares, serventuários, galeria, público de casa, a todos, meu cordial bom dia. Percebo que Senil está doido para ouvir minha voz, né, Senil? Senil, eu agradeço, né,
por tu provocar esta oportunidade, mesmo quebrando o decoro parlamentar, só que quem estava nas comissões, junto conosco, inclusive o meu amigo Tourinho, deve ter percebido que alguns ajustes foram feitos e melhoria esse para vocês. Então, hoje, como vocês perceberam, esta casa acabou de aprovar o tão sonhado projeto. Daí agora, com certeza, a presidenta vai encaminhar para o Poder Executivo para que seja sancionado. Não tenho dúvidas que serás. Então, meus caros colegas, o sonho de vocês foi realizado, pelo menos, através desta casa. Esta casa não se eximiu da sua responsabilidade e hoje consagra para vocês o dia 1º de setembro como Dia Municipal do Reggae, que deve ser instituído no calendário oficial do município. Eu fico muito feliz de ter sido, o que assinou esse projeto como autor, porque era tão sonhada, como falou o nosso amigo Tourinho na sessão anterior, uma briga aí que vem sendo reiterada aí constantemente, sempre adiada, e hoje, que os senhores que fazem o movimento reggae, no município grave, estes senhores e estas senhoras que, por unanimidade, nenhum se eximiu da responsabilidade de votar a favor do projeto. No mais, bom dia a todos. Indicação 041/2025, de autoria do vereador Raimundo Nonato Gaspar. Indica ao Poder Público Municipal, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura, o melhoramento das estradas que ligam os povoados Santa Rita ao Mucambo e também dos povoados Santa Rita a Olho d'Água dos Costas. Senhora Presidente, o vereador que esta subscreve, usando as atribuições contidas no artigo 85 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Penalva, vem perante Vossa Excelência indicar o contido da ementa. Quer que faça a leitura justificativa ou o senhor mesmo justifica? Quer para justificar, outro justifica. Com a palavra, o vereador Nonato Gaspar. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares, senhoras e senhores da galeria, senhoras e senhores que nos assistem pelas redes sociais. Esses povoados aqui já passaram até outros requerimentos, inclusive do Mucambo meu, do Olho d'Água de Senil. E Olho d'Água, gente, é um povoado até bem populoso, mas sempre foi um povoado que teve... Porque ali, o que acontece ali? É um povoado que uma parte do povoado vota em Penalva e uma parte em Viana. E Penalva, às vezes, faz pouca coisa e Viana também não faz nada. Mas, neste momento, a maioria dos eleitores desse povoado transferiram o voto para Penalva. Inclusive, lá tem até um colégio que é administrado por Penalva. E a estrada lá é tão pequena, é pouco mais de 2 quilômetros. E quando chega no período de inverno, meu irmão, fica terrível. Lá os próprios moradores têm a pissarra que doa para o município. Então, esse requerimento, aí, essa indicação, espero que o nosso gestor melhore a estrada daquele povoado. Povoado Mucambo. Uns conhecem por Mucambo, outros conhecem pelo Estejur. São apenas 800 metros, da Santa Rita ao Mucambo. 800 metros. E lá tem uma faixa de 16 famílias. Quando chega no período do inverno, os moradores têm que deixar a moto na Santa Rita, porque não entra no Mucambo. E são apenas 800 metros. Então, tenho certeza que nosso gestor vai melhorar, empissarrar essa estrada lá. Conto com o apoio dos senhores e muito obrigado. Em discussão. Bom dia a todos. Saudar a mesa, diretora, em nome da minha amiga e vereadora Jeane da Pesca, dos
dos novos pares, em nome do meu amigo Nonato Silveira, e também saudar a galeria em nome do meu primo, né, grande articulador político, Maico Cabral, lá de São José de Ribamar, e toda a nação regueira que hoje se encontra presente. Meu amigo Nonato Gaspar, quero lhe parabenizar, né, por essa indicação, algo que eu já fiz, mas foi só verbalmente, né, com o nosso executivo. Já tratei dessas necessidades, que eu tenho certeza que você tem conhecimento, do quanto eu trio também, né, nessas comunidades, que eu trio nessas estradas, e tenho conhecimento das necessidades que elas se encontram. Nunca tinha trago para essa casa, né, como requerimento, como indicação, como projeto, mas verbalmente também. Eu só quero lhe parabenizar e dizer que estamos juntos, conte comigo, se eu puder subscrever nessa indicação. Tem como, presidente? Não, né? Indicação não. Entendeu? Mas quero lhe parabenizar e conte comigo. Estamos juntos. Discussão. Bom dia, senhora presidenta, nobres pares, galeria aqui que nos assiste. Quero aqui agradecer a presença da massa regueira que se faz presente aqui. Enfim, agradecer a todo o público que nos assiste. Eu quero aqui também parabenizar o trabalho do vereador por ter ido até aquelas comunidades e trazer uma demanda de grande importância, de grande relevância para aquela comunidade. Muitas das vezes, não por parte do Poder Executivo, que não tem sensibilidade por certas situações. Eu, na legislatura anterior, já trouxe 2 demandas em prol daquela comunidade, tratativas a respeito de estrada de água, porque só quem vive, quem convive é que sabe a atual realidade daquelas comunidades. Comunidade Olho d'Água, dos Costa, hoje tem 156 eleitores que têm votado naquela comunidade, porque alguns eram eleitores de Viana. Eu fiz um requerimento para que aquela comunidade tivesse uma sessão eleitoral, e eles, para que tivesse reconhecimento por parte do poder público, a maioria transferiram o voto para Penalva. Olho d'Água fica entre o povoado São Domingos, Conceição e também povoado Santa Rita e a Colônia, que também é povoado de Viana. Aquela comunidade enfrenta muitas dificuldades no período do inverno, porque dificilmente entra um carro naquela comunidade. Os alunos que estudam aqui em Penalva enfrentam muitas dificuldades por a precariedade da estrada daquela região. Reuni com aquela comunidade, lá existe uma grande quantidade de pissarra, só que hoje essa pissarra eles fazem a doação, essa pissarra não é vendida, eles fazem a doação, mas eles querem que seja executado o projeto da estrada, porque em tempos anteriores, em outras gestões, eles liberaram a pissarra, com um compromisso verbal com alguns gestores, só que eles fizeram outras estradas e deixaram a estrada daquela comunidade sem fazer. Então, eu quero aqui agradecer e parabenizar o vereador Raimundo Nonato Gaspar por trazer esta indicação, que também venha beneficiar a comunidade Mucambo, que liga de Santa Rita a Mucambo, e
Santa Rita a olho d'água. Que o atual prefeito, o atual gestor, ele tenha sensibilidade com os moradores daquela região. Porque estrada é o direito de ir e vir, e o direito de ir e vir é o direito de ser cidadão. Por isso, peço que esta indicação não seja mais uma que seja arquivada, engavetada, e que esta casa não tenha nenhuma resposta para que o trabalho legislativo seja menosprezado. Muito obrigado e conte com o meu voto, que é favorável à sua indicação. Bom dia novamente a todos. Quero saudar a galeria aqui em nome do meu primo Zé Roberto, saudar toda a nação regueira e parabenizar ao vereador Raimundo Nonato, e dizer que também estive naquela comunidade e vi as dificuldades que tem aquele povo. Quero dizer que o senhor pode contar com o meu apoio e estamos juntos. Bom dia a todos. Gostaria de saudar a mesa em nome da nossa presidente, os caros edis, também saudar a galeria em nome do meu primo Balaio e também do meu amigo Zé Roberto, que me deixa muito feliz de ver ele novamente aqui nessa galeria. E quero parabenizar o vereador. Também quero parabenizar, antes de mais nada, os regueiros que aqui vieram buscar a resposta que de fato precisavam. E como foi esclarecido pelo vereador Senil, que precisava dar uma resposta para que de fato vocês levassem para casa a verdadeira resposta que aqui vieram buscar. Eu queria parabenizar o vereador, assim como conhecido, Nonato Cueca, né, por de fato ter ido naquelas comunidades e trazer para esta casa um problema que não é só dessas comunidades, das outras também. Mas quando de fato a gente tem um olhar especial, carinhoso para as comunidades, a gente vai em busca de resposta para aqueles problemas. E isso me deixa feliz, vereador, por conta de você, enquanto governo, ter buscado essa problemática e assim conversar com o nosso amigo Pelezinho, que sabe pedir, como ele sempre fala nesta casa, e conversar com o prefeito para que, de fato, não seja só mais um pedido, porque já foi pedido pelo vereador Senil, já foi pedido por outros vereadores, e que não venha para esta casa só para que a gente aprove, mas que de fato ele seja executado. E outra, por mais que lá se não tivesse pissarreira, que não tivesse qualquer coisa, o direito de ir e vir do eleitor, independente que seja eleitor ou não deve ser tirado. Então eu quero de já pedir aí ao nosso gestor maior que tenha sensibilidade para este povo, assim como para as outras comunidades, e dizer a você, vereador, que pode contar comigo e contar com o meu apoio. Muito obrigado. Indicação e votação. Nos termos regimentais. Tá. Vai 4 quadros. Mas ele botou para votar. É para o infraestrutura, né? Encaminharemos direto para a Secretaria de Infraestrutura. Indicação 042, de autoria do vereador Juscelino Vieira Martins. Indica ao Poder Público Municipal a construção da estrada que vai interligar as comunidades a comunidade São João ao Tibiri. Senhora... Senhora Presidente, o vereador que esta subscreve, usando as atribuições contidas no artigo 85 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Penalva, vem perante Vossa Excelência indicar o contido da ementa. Justificativa. A comunidade de São João fica localizada em uma região de difícil acesso, dificultando a locomoção dos moradores daquela comunidade. A construção da estrada vem trazer benefícios e dá direito de ser cidadão. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Penalva, 11 de junho de 2025. Com a palavra, o vereador Juscelino. Bom dia. Mais uma vez, trago até esta casa
uma demanda e uma problemática que é a situação de estradas. Sabemos que a nossa região, no período do inverno, muitas das vezes, algumas comunidades têm um difícil acesso. E esse difícil acesso, ele já vem há várias décadas, essas comunidades sofrendo com essa situação. E é para isso que existe o poder legislativo e o poder executivo. Muitas das vezes, nós é que trazemos até esta casa as situações, as problemáticas e transformamos em projetos, requerimentos e indicações. Muitas das vezes o prefeito, ele foi votado em diversas comunidades sem ter um conhecimento, sem saber quaisquer que seja aquela comunidade. Mas nós, como legisladores e fiscais desses municípios, temos o dever e a obrigação de trazer certas situações e transformar aqui em projetos, requerimento e enviar ao Poder Executivo que ele tenha conhecimento da atual situação, nem que seja através de um documento, mas que ele tenha sensibilidade com essas situações. A comunidade São João tem lá uma medição de 1.200 metros da estrada do Tibiri até a comunidade São João. Da comunidade Santo Antônio, que é o oiteiro do Santo Antônio, até a comunidade Tibiri, são 3.300 metros. Mas o que mais me entristece, já por várias vezes foi colocado aqui pelo vereador Senil, indicações para a construção daquelas estradas. Mas você pode pegar agora no portal da transparência, que está alimentado, como aquelas estradas estão feitas. Para quem vai abrir o portal da transparência e ver no documento Estrada do Tibiri, São João, Estrada do Capoeiro, do Amúcio, estão concluídas com as medições. É uma alegria para quem vai ler, mas uma tristeza para quem convive. Porque quem convive sabe que, na realidade, não existe uma estrada dessas feita, concluída. Estão simplesmente só nas informações, alimentando um portal e tirando o sonho daquelas comunidades. Por isso, venho colocar mais uma vez essa indicação e vou cobrar do poder público, do Poder Executivo, vou convidar alguns vereadores para que vejam essa atual situação, essa realidade. Porque senão, eu vou procurar o Ministério Público para que tome as medidas cabíveis. Saber aonde foram colocados esses recursos que foram enviados pela Codevas, aonde fizeram medições e não fizeram as execuções do atual projeto. Eu peço aqui aos nobres pares que aprove e vote a favor desta indicação e que também vamos visitar essas comunidades para vocês verem a realidade em que se encontram essas comunidades. Muito obrigado, conto com o apoio de todos. Em discussão. Vereador Senil, vereador das estradas. Bom dia, vereador. De fato,
né? É lamentável a situação precária das nossas estradas. Só que eu não costumo nem atribuir esse como um problema da gestão, mas sim como um problema do acaso. Não tenho interesse nenhum em defender gestão. Eu sempre digo que o meu lado, a minha bandeira sempre é o povo. Só que eu costumo fazer uma reflexão, como falou agora há pouco o vereador Naldinho, por incrível que pareça, vereador Naldinho, já começou a execução do melhoramento da estrada que liga São Joaquim ao Muniz. E ontem, quando eu assisti o vídeo, vereador Rony, eu já fiz uma ligação, eu digo, esse vídeo está errado, tem que corrigir. É do São Joaquim à comunidade do Gapó. Disse, não, é o primeiro trecho, que é através do convênio, e de lá para esse do Muniz para lá, a prefeitura toma contrapartida. Então, vejamos, hoje, olha que poucas das vezes a gente viu 2, 3 equipes de maquinário ao mesmo tempo, em pleno início de junho, dando acesso às estradas, como hoje nós temos máquina na estrada do Alto Bonito. Vamos recuperar a ponte agora, até porque chegou um projeto que precisa passar esse material para a construção do assentamento do Alto Bonito, e a ponte está quebrada. Nós temos uma equipe hoje já dando melhoramento ao acesso dessa estrada São Joaquim a Muniz. E também temos aí uma máquina que vai ser consertada agora também, que vai tomar rumos da zona rural. Só que, infelizmente, Penalva tem 217 povoados. Eu que andei ano passado na estrada do São Joaquim Agapó, por incrível que pareça, mês de abril, eu coloquei um bolo de R$ 1.200 no porta-mala do meu carro. Em pleno mês de abril chegou inteirinho. Essa estrada estava boa. Eu jurava que nunca mais ia ficar na situação que ficou este ano. Eu costumo dizer, e o vereador James sempre me acompanhou nessa linha de raciocínio, que a administração pública é isso. É um lençol curto. Quando cobre a cabeça, deixa os pés descobertos e vice-versa. Só que eu gosto de ver a intenção, a boa vontade de fazer. Hoje nós temos um gestor que está com 5 meses e 12 dias de gestão. Só que um gestor que pela primeira vez foi audacioso e já iniciou um sonho que ninguém acreditava, nem mesmo o vereador Naldinho, que era de ver asfalto nessa estrada que liga a comunidade do Jacaré. E graças a Deus eu estive lá semana passada, a obra está a todo vapor. E assim sucessivamente. Nós compreendemos e sabemos que é direito de vir este do cidadão, direito, né? Todo mundo tem direito à estrada digna para que possa se locomover. Só que a gente fica triste, a gente compreende. Só que eu posso dizer que, graças a Deus, hoje, a gente tem um gestor que está dentro da Secretaria de Infraestrutura. E isso é tão provado que outrora a gente nunca tinha visto o secretário de Infraestrutura fazendo um vídeo. E agora o secretário está diretamente na estrada, juntamente com o prefeito. Hoje eu posso dizer para vocês que tem um planejamento para que todas essas estradas recebam melhoria. Só que uma coisa é certa. Eu quero finalizar convidando todos os senhores, aproveitando que a galeria está cheia, para uma pequena reflexão. Imaginamos a seguinte situação, que vocês tenham 8 filhos dentro de casa. E todos 8 ao mesmo tempo rebentam sua havaiana. E vocês têm dinheiro para comprar apenas uma havaiana. Eu tenho certeza que no bom senso vocês vão comprar a havaiana daquele menino que precisa ir para a escola. Vamos imaginar que 7 não vão ainda para a escola, só um vai. Vocês vão comprar primeiro daquele que vai para a escola, porque os que ficam dentro de casa, a gente vai se remediando. Da mesma forma, tem hora que, mesmo de forma dolorosa, o gestor tem que tomar algumas decisões. Hoje, a gente sabe que todas as estradas precisam ser melhoradas. Só que nós temos 2, 3 estradas principais
que faz a fomentação da economia no município, que é a estrada que liga Jacaré a Penalva, a estrada que liga esse São Joaquim à comunidade do Gapó. Eu falo estrada que tem maior trafegabilidade. E dentro da limitação do Poder Executivo, tem hora que tem que tomar decisões. Só que uma coisa é certa, a gente tem conhecimento de que o braço do poder público precisa chegar em todas as comunidades, a gente tem conhecimento de que todas essas estradas precisam ser melhoradas e vai ser feito. O planejamento está aí para ser feito. O prefeito agora mesmo anunciou que ele tem o quê? 40 quilômetros de estradas vicinais. Isso é já garantia. Fora a reserva de caixa que ele aproveitou para fazer durante todo esse inverno. Zé Roberto conhece muito bem essa zona rural e sabe que no inverno ficou intrafegável, a gente sabe. Intrafegável até mesmo para que o poder público pudesse, ainda que quisesse, fazer alguma obra. Só que nem bem as chuvas cessaram, porque a gente está sendo surpreendido com chuvas, nem bem as chuvas cessaram e as obras já retomaram. Isso mostra a força de vontade, isso mostra o compromisso que o gestor tem para com a zona rural também, porque uma coisa é certa, se vocês observaram, a gestão está muito bem dividida. Trabalho na sede, trabalho na zona rural. A prova disso é a estrada do Jacaré, que em nome de Jesus, daqui para mês de setembro aí, a gente vai percorrer pelo menos 9 quilômetros em cima do asfalto. A estrada que liga São Joaquim a esse Igapó, daqui não, a gente já consegue fazer um trajeto, Zé Roberto, a gente já consegue fazer um trajeto bom do São Joaquim até Muniz. E as máquinas não param. Mais máquina vai chegar. Isso significa dizer que muito em breve, vereador Senil, eu me comprazo com a sua situação, eu compreendo a situação, só que muito em breve, você pode ter certeza que essa comunidade do São João, além do Bumbaboi que vai receber este mês, também vai receber dignidade de acesso através da estrada que a gestão vai fazer. Eu quero aqui, mais uma vez, deixar um esclarecimento. Eu não quero deixar a cabeça das pessoas que estão aqui confusa. Eu coloquei uma indicação em prol da estrada do Tibiri e outro hoje que é da estrada que liga Tibiri a São João, porque na documentação essa estrada já estão como feita. Agora o vereador Pelé, ele tenta complicar a cabeça das pessoas. Ele simplesmente só falou de estrada de São Joaquim a Gapó, que não tem nada a ver com o que foi colocado aqui hoje. Eu achava que ele ia prestar um esclarecimento por que essas estradas ainda não foram feitas. O que ele disse é porque essas outras têm prioridade, mas o que eu acho, vamos dizer que hoje Torinho tenta fazer uma associação dos regueiros de Penalva. E essa associação, ela tem, vamos dizer, 40 sócios. E vem uma ajuda para esses sócios. E vem o nome de cada um. Aí o Torinho pega, olha, eu não vou dar para fulano ou Bertano, eu vou escolher as pessoas que eu vou dar. Então não é justo. Se veio para todos, é para todos. Se veio para alguns, é para aqueles que vieram o nome. Então, o que eu quero dizer é que essas comunidades foram enviados recursos e não foram aplicados nessas comunidades. E o que eu quero saber é o porquê que essas comunidades estão de forma menosprezadas ou sendo iludidas. Esse é o entender. E quero que o atual gestor, que não quero culpar aqui, porque foi em gestão anterior, só que ele era secretário em gestão anterior. Ele era o secretário de administração e fez parte da gestão. E eu quero tanto ele como o ex-prefeito se junte, já que deixaram a desejar, faça e corrige o erro. Vereador, só um esclarecimento que eu não tento confundir a cabeça de ninguém.
Agora vejamos, você é uma pessoa muito bem inteligente e sabe do seu papel. Presidente, os termos regimentais, o vereador Jusinaldo está inscrito. Não, eu só porque ele me citou rapidinho, esse vereador James. Se você tem a certeza que veio esse recurso para essa estrada, está no portal da transparência, e que essa estrada não foi feita, você sabe quais são os caminhos a ser feitos e como provocar. Eu acredito que você deve oficializar a gestão aí para que possa mandar o esclarecimento. Essa pergunta, infelizmente, eu não vou nem responder nem vou entrar no mérito. O que eu lhe disse é que o trabalho da infraestrutura já começou, assim que as chuvas cessaram, e começou pelas estradas aqui que ligam mais de 30 povoados ao mesmo tempo, que é a estrada que vai do São Joaquim à comunidade do Gapó. Foi isso que disse. Não estou tentando confundir ninguém. Com a palavra, o vereador Jusinaldo. Presidente, mais uma vez, bom dia a todos. Eu quero parabenizar aqui a gestão, né, também parabenizar o esforço do vereador Roninho, também do meu amigo Pelé, quando se reporta referente às comunidades do São Joaquim a Jaraguaia, né? Mas, na verdade, Agapó. Já foi até Muniz, para mim, já está meio caminho andado. Eu acredito que, assim como a residência do vereador Pelé é nessa região, eu acredito que vai passar o melhoramento da estrada nesses povoados. Agora, aqui diante da galeria e diante dos nobres vereadores, eu só não posso levar para casa essa situação de administração como lençol curto. Porque parece que cada dia o lençol vem diminuindo. Se cobrir o pé e não cobrir a cabeça, daqui a pouco não cobre o corpo inteiro. Por quê? Quando o vereador traz uma indicação aqui pela terceira vez e ainda não foi atendido, é necessário saber que lençol é esse, ou que administração é essa. Porque, se salvo engano, já foram 3 vezes que vieram a indicação para cá, e o que eu não possa tapar o sol com a peneira, de fato, eu, enquanto vereador, dizer que está bom, sendo que essas comunidades que foram feitas a indicação já receberam a verba para fazer essas estradas e nunca foram feitas. Eu só quero que tenham a sensibilidade e de mostrar para os penalvenses que penalvense não tem que ser igual criança, que se convence com uma balinha, né? Porque isso dói na pele daquele ou daquela que precisa vir para Penalva fazer as suas compras, ou aquele ou aquela que precisa botar o filho para estudar, e quando de fato não pode fazer isso, porque a estrada não tem o acesso de ir e vir. E a gente sente mais na pele quando de fato a gente lembra e vai no portal da transparência e que esse recurso já foi para as comunidades, né? Então é necessário, está na hora de ter o verdadeiro compromisso com a sociedade penalvense. Não dá mais para fechar os olhos. E eu acredito que quando meu amigo Pelé ele fala referente, que sabe quais são os, que diz para o vereador Senil, que sabe quais os caminhos que tem que ser tomado, eu acho que eu acredito que não tenha mais que vir para esta casa. Tem que ir para o órgão competente, aonde de fato faz as coisas acontecer. Porque se vir para esta casa não está fazendo a coisa acontecer, então a gente precisa procurar um outro caminho, uma outra forma, para dizer onde está errado. Mas eu acredito que a Câmara ainda continua sendo a casa do povo, a casa daqueles que o povo escolheram para estar aqui do lado, e que, de fato, somos nós que somos os fiscais daqueles que nos botaram aqui. E eu quero dizer para o meu amigo Pelé, e quero te dizer também, Senil, se tem uma outra forma de ir buscar transparência para mostrar para os penalvenses, pode contar com o vereador Naldinho da Pesca. No demais, meu muito obrigado e pode contar com o meu apoio. Vereador, e tem mais. Hoje, como eles dizem, Penalva está todo vapor sobre obras, sobre estradas. Só que esses projetos são projetos do governo do estado. O município fez uma licitação de mais de 1,5 milhão
para uma empresa fornecer pissarra, está licitada no portal. Uma empresa, a mesma empresa que ganhou essas licitações aí de construções, ela também ganhou a licitação de pissarra para fornecer para o município. Eu não sei onde é essa fonte, mas essa empresa vai fornecer, tem 1,5 milhão para gastar com pissarra. E é isso que eu estou cobrando. Por que que o município hoje não pega toda a sua estrutura, pissarra licitada, equipamentos que tem, patrol, caçamba, carregadora licitada, reto escavadeira, carro-pipa, e não faz essas estradas? Por quê? Porque todos esses equipamentos estão ali num garajão, todos danificados, e toda a estrutura que tem hoje trabalhando é locada. Tudo que é do município, patrimônio público, está jogado lá as traças. Então, isso nos comove. É para isso que estamos aqui, para fiscalizar o que é o direito do povo. Obras do governo do Estado, simplesmente é como você é um carteiro. Você está lá para entregar uma carta que é a sua obrigação. O recurso vem. E o município simplesmente está aí. Não para executar essa obra, que a execução dessa obra não é do município, é do governo do Estado. Queremos saber as execuções do município, a estrutura que o município tem para trabalhar. Com a palavra, vereador James. Bom dia, mesa diretora, bom dia aos nobres parlamentares presentes, aos eventuários desta casa, a todos na galeria, de quem cumprimento na pessoa da minha amiga Cuncum. Vereador Senil, eu partilho da indignação de Vossa Excelência e me vergonho quando ouço dizer que as estradas estão dessa forma por obra do acaso. Mas será se é por obra do acaso também os recursos que vêm para Penalva? Não. Os recursos que vêm para Penalva são factíveis, inclusive entram nas contas. Agora o que acontece é que tem muito larápio. Vou usar esse termo aqui para não usar um termo mais claro, mas Vossa Excelência sabe o que eu estou dizendo. E levar essa estrada só até Muniz, porque se você for andar ali até a Água Preta, e de lá do Igapó para lá, tem só um caminho de roça. A dificuldade que aquele povo tem para vir até aqui, e eu sofro essa dificuldade todos os dias, porque ando em todos os povoados de Penalva, na minha condição do que estou no momento, e é quase impossível chegar ali até Água Preta. Eu não estou colocando nem após o rio, porque eu sei a dificuldade que tem ali até o rio. Mas é uma falta de respeito. O povo merece o mínimo de dignidade. E quando Vossa Excelência usa o termo que cunhei nesta casa aqui do lençol curto, às vezes o coloca de forma errada. Porque hoje Penalva está sem lençol. Como bem falou, eu vou aumentar aqui a palavra do vereador Jucinaldo. Está sem lençol. Porque quando eu falo de lençol curto, eu me refiro que precisa ter o mínimo de dignidade. Concordo que Penalva tem mais de 218 povoados. Mas nem as estradas das espinhas dorsais, as estradas coletoras, aquelas de Malhó, que Vossa Excelência citou apenas duas, a estrada do Jacaré e a estrada que liga o São Joaquim até Igapó, esquecendo que tem um trecho da Água Preta e tem outras estradas, que também são espinhas dorsais. Nem isso tem conseguido ser feito. Eu poderia aqui muito bem ficar calado, mas tem hora que eu ouço coisas que não dá para ficar calado. Essa estrada, só para você ter noção, aquela ponte ali perto do Capim Fino quebrou em pleno verão. E às vezes eu olhava pro vereador Roninho do Caminho Novo aqui chegando, nossas sessões à noite, e eu sei a dificuldade que Vossa Excelência estava passando para chegar até aqui.
porque por muitas vezes eu praticamente deixei o fundo do meu carro antes de chegar no caminho novo. Você sabe aquele trecho como estava. E nós não tivemos um inverno rigoroso. Simplesmente foi falta de manutenção. Simplesmente foi falta de planejamento. Porque você usar as mesmas desculpas de que tem 8 filhos e que só vai poder dar uma sandália para um todo ano, isso é inadmissível. Porque todo ano tem licitação para essas estradas. Inclusive, este ano temos o procedimento 001/2025 do processo 002, registro de preço para aquisição de material laterítico, entenda, material laterítico, pissarra. Todo ano temos isso. Todo ano é gasto. O que está acontecendo? Como diz o cantor Flávio Alessandro, tem mão boba roubando a gente. É preciso que os gestores tenham responsabilidade. Porque o que tem acontecido nas últimas gestões, não me refiro somente a essa gestão, nas últimas gestões, a irresponsabilidade dos gestores com o trato público, com o trato do dinheiro que é nosso, que precisava ser dado pelo menos o mínimo de dignidade possível. E quando o vereador, Vossa Excelência, o vereador Nonato Cueca, coloca essas duas questões do Mucambo e do Olho d'Água dos Costas, a gente vê que já era para ter chegado lá. Porque são trechos, como Vossa Excelência fala, trechos bem curtos, em que dá para fazer. É preciso ter esse planejamento, esse escoamento da produção que precisa acontecer, essa dificuldade que se tem no inverno, por uma questão que talvez Vossa Excelência quer falar do acaso, quanto à questão do inverno, mas se houvermos um planejamento, tem pelo menos um mínimo. E aí eu vou colocar, quando se foi feito de forma planejada, esse trecho que passa ali pelo Santo Antônio, conseguiu segurar o inverno. Quando é feito com responsabilidade, esse trecho que foi até Formiga, em Santa Maria, por mais que quebrou um pedacinho ali, mas deu para remediar. Então, dessa mesma forma como aconteceu nessas outras, precisamos que seja estendido para as outras estradas de Penalva. É só o que esperamos. É só o que o povo espera e nós fazemos parte do povo. Obrigado. Indicação encaminhada para o setor público competente. Esse aqui? Indicação, não vai votar. Vai direto. Indicação 043/2025, de autoria do vereador Juscelino Vieira Martins, indica ao Poder Público Municipal que faça a recuperação do açude comunitário do povoado Cutias. Senhora Presidente, o vereador que esta subscreve, usando as atribuições contidas no artigo 85 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Penalva, vem perante Vossa Excelência indicar o contido na emenda. Com a palavra, o vereador Juscelino. Justificativa. O açude construído na comunidade Cutias foi quebrado há anos e encontra-se em situação de abandono. O mesmo tinha grande utilidade aos moradores daquela comunidade. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Penalva, 11 de junho de 2025, Juscelino Vieira Martins. Com a palavra, o vereador Juscelino. Bom dia, senhora presidente, nobres pares, galeria que nos assiste. Mais uma vez, trago até esta casa uma problemática da comunidade Cutias. Pela segunda vez, trago aqui essa indicação em questão de um açude. O açude da comunidade Cutias foi construído para amenizar algumas situações que aquela comunidade sofria em questões de água. O açude construído, ele tinha várias finalidades. Era para a criação de peixe de forma coletiva para a comunidade. O açude era usado para lavar roupa, dar água aos animais e também colocar a mandioca de molho para fazer a farinha. Só que com o tempo,
o açude foi tendo corrosões. Com as fortes chuvas, a sangria pequena, rompeu a sangria, o sangradouro, e o açude veio a romper. Ele não tinha drenagem, que era o cano do meio, e eu trouxe essa casa, essa situação, porque com a reforma desse açude, vai amenizar, tanto no período do verão, a situação daquela comunidade, que eles precisam muito colocar mandioca na água, lavar roupa, porque o poço que tem lá é um sistema de chafariz, com uma capacidade muito pequena, e não tem como eles fazer esse tipo de situação, que é lavar roupa e algumas dar água aos animais. E esse açude tinha essa utilidade. E eu quero dizer a vocês que esses benefícios, eles trazem para essas comunidades uma palavra chamada esperança. Muitas das vezes, moradores, jovens, estão indo para outros estados, por falta de atitude do poder público em algumas comunidades. Comunidade Cutias é a maior produtora de farinha da nossa região. Hoje a farinha está extinta. Graças ao estado do Pará, aonde pessoas estão trazendo farinha para a nossa região. Se não fosse, estávamos comprando farinha talvez até de 40 ou 50 reais. Isto é a realidade. O que se vê hoje são casas fechadas e abandonadas em algumas comunidades. Não é diferente da comunidade Cutias, porque o povo está indo embora. Vamos acordar para a atual situação. Os jovens, muitas das vezes, não querem mais trabalhar na roça, por falta de incentivo do poder público. Não existe uma roça na nossa região que seja mecanizada. Quem é que ainda quer trabalhar derrubando, destocando, fazendo um trabalho braçal? E quando a gente tem algo que já foi construído somente para o poder público ter sensibilidade, recuperar algumas estruturas que já foram feitas em gestões anteriores, a gente ainda encontra dificuldade. As dificuldades são para construir e também para manter o que já tem. Eu conto com o apoio de os nobres vereadores para que vote a favor desta indicação. E que o atual gestor tenha sensibilidade com essa situação. Em discussão. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu quero aqui, de antemão, parabenizar o vereador Senil e também me faz lembrar de alguns povoados que estão nessa mesma situação. E aí, a gente vai, como por exemplo, povoado Capoeiro, povoado Ouro, povoado Lagoa, são esses povoados que também têm açude comunitário, que hoje estão devidamente abandonados. E aí é necessário que, neste caso, no caso desses 3 povoados que eu citei, eu não posso atribuir a culpa totalmente na administração, né? É necessário que se tenha um planejamento e que seja oferecido para essas comunidades um curso de aperfeiçoamento ou um curso para que, de fato, as pessoas acabem aprendendo, como, por exemplo, a criação de peixe. Nesses povoados que eu falei, só pegando um gancho aqui do vereador, a gente sabe que talvez não tenha ninguém que tenha essa habilidade.
E eu não posso, de antemão, culpar a gestão quando, de fato, a gente se depara nesses assuntos que estão abandonados, porque não houve um aprendizado ali. Mas é necessário que se pense agora e, futuramente, a gente possa estar usando esses locais para que esteja aí ajudando as famílias penalvenses. E quando, de fato, o Senil se reporta ao açude da Escutia, é bom também, antes de qualquer coisa, fazer uma sondagem. Porque não adianta só fazer a limpeza ou a manutenção, quando, de fato, a gente não tem alguém qualificado para que se trabalhe nessa região. Então, vereador, eu quero te dizer que pode contar com o meu apoio, pode contar com o meu voto, mas também tem que pensar nos dois lados. Muito obrigado. Presidente. Obrigado, vereador Naldinho. Pela primeira vez, você alivia um pouco a responsabilidade da gestão aqui, também trazendo uma reflexão. Eu, de fato, não compreendo muito bem como é que funcionava esses açudes comunitários, se foi construído assim pelo poder público, se foi convênios, parceria de comunidade. Eu não tenho muito bem essa informação, só que não vou adentrar no mérito. Só que eu queria pontuar algumas coisas aqui faladas pelo vereador que antecedeu, o vereador Naldinho, com relação à migração de pessoas para alguns estados, estado de São Paulo, coisa do tipo. Isso já é costumeiro, do nosso município. Vejamos, as pessoas aqui declinavam de trabalhar na roça e iam cortar cana em São Paulo em serviço desumano. A gente fala da falta de uma agricultura mecanizada que dê, de fato, suporte para os nossos pequenos agricultores. Eu compreendo Vossa Excelência e defendo também que a gente deve, sim, investir e instigar na agricultura familiar. Só que eu também poderia citar os senhores aqui, várias comunidades que receberam tratores de arado para a economia familiar, para fomentar a agricultura familiar, e hoje esses tratores prestam serviço para pequenos criadores aradando terra. Eu poderia falar, Vossa Excelência, de quantas e quantas vezes, na gestão anterior, eu consegui designar tratores durante dias e dias para pessoas que vinham pedir a mim, porque queriam aradar 2, 3 linhas de terra, quando, na verdade, era para dar esse terra para plantar esse pasto pagado. Então, como falou muito bem o vereador Naldinho, eu até lhe agradeço, que tem hora que a gente precisa ver os dois lados da situação. E a título de informação, respondendo a sua questão anterior, quando você disse que todos os passos que já deu a gestão até aqui foi através do governo do Estado, eu acredito que o senhor está desinformado. O nosso centro de convenção não tem esse dinheiro do governo do Estado. A construção do Criança Feliz não tem dinheiro do governo do Estado. A nossa estação técnica que está sendo construída bem aqui não tem esse dinheiro do governo do Estado. O prédio do restaurante popular, que está em fase de acabamento para ser entregue, não tem dinheiro do governo do Estado. E assim várias outras obras. E por falar em todas essas obras que eu citei, que é de construção, está precisando de mão de obra. As pessoas não querem trabalhar aqui, na maioria das vezes vão para São Paulo, para Rio Grande do Sul, trabalhar de ajudante de predeiro. Existe, na maioria das vezes, uma inconsistência quando a gente tenta atribuir toda e qualquer responsabilidade por culpa da gestão, e às vezes não é. Como bem falou o senhor, a questão do açude, eu vou até averiguar, porque independente de qualquer coisa, é um açude que atende a comunidade, e se a gestão não deve se omitir, independente de qualquer situação, de ir lá e melhorar, entendeu? Dar dignidade a essa comunidade da Cutia, a comunidade essa que eu tenho grande esse apreço. Só que tem hora que me irrita com algumas situações, porque meu pai era produtor. E meu pai tinha a própria casa de farinha. E hoje, às vezes, eu vejo chegar requerimento aqui, porque o forno está no chão, quando na verdade a gente vai lá, e com 2 sacos de cimento resolve a situação que eu já cansei de dar em comunidade por aí. Então tem algumas situações que, em vez da gente estar só culpando, a gente vai lá e vai sensibilizando. Eu já cheguei em comunidade em que, olha só, a gente tem um poço artesiano,
E está lá, sem ligar, a comunidade reclamando de água, vereador Naldinho. Mas o poço está lá, sabe por quê? Porque ela não tinha designado uma pessoa específica para lidar. Ora, comunidade, vamos embora se sensibilizar. O poço era para vocês, enquanto, ok? É de responsabilidade da gestão? Beleza. É de responsabilidade do poder público? Beleza, mas já tem um poço. Quando você pega uma comunidade de 30 famílias, se tem um poço artesiano lá, um por dia liga o poço, e enquanto a gestão não vai lá, as pessoas não precisam ficar sofrendo por falta d'água, não. E aí, como falou muito bem o vereador Naldinho, eu peço que isso seja de reflexão para nós todos. Tem situações que, se nós sensibilizar com pequenas coisas, a coisa vai sendo resolvida sem que chegue a gestão. Obrigado. Vereador Pelé, deixa eu lhe dizer aqui. Muitas das vezes, vivemos em situações teóricas, teorias, porque na prática a realidade é outra. E a gestão sabe disso. A atual gestão sabe disso. Quando você falou que o governo deveria investir mais em mecanismo sobre agricultura familiar, você sabe que a agricultura familiar, ela é fornecedora. Você sabe que a merenda escolar tem que ser a compra local. E algumas situações, só que esses fornecedores, eles são teóricos, porque na prática não existe. Quero ver você ir em alguma comunidade dessa e colher uma caixa de tomate que seja. Mas tem comunidade fornecendo o ano todinho. Só agora foi licitado para uma comunidade R$356 mil, que é a comunidade Sossego. Vai lá, vê quanto tem em legumes, em frutas. Todos são comprados em supermercados. Então, essas comunidades, elas servem, são usadas teoricamente, porque na prática a realidade é outra. Então não devemos fazer vista grossas em certas situações. Temos que ser realistas, e o atual gestor, ele sabe dessa atual situação. Ao invés de ajudar, de colocar na prática, eles burlam o sistema. Burlam. Simplesmente usam algumas comunidades para servir de cobaia. Essa é a atual situação. Indicação encaminhada ao poder público. Parecer 002/2025, a mesa diretora da Câmara Municipal de Penalva, no exercício de suas atribuições constitucionais e regimentais, apresenta este parecer favorável à aprovação da resolução que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Penalva, Maranhão. A mesa diretora da Câmara Municipal de Penalva, Estado do Maranhão, após analisar o projeto de resolução que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Penalva, Maranhão, estabelece normas... Presidente, só uma questão de ordem, eu faria um pedido de vista do... Né, conversei até com o autor do... Conversei com o autor do projeto, um dos autores, né, que a Vossa Excelência também é. Eu vou fazer o pedido de vista, porque a gente não... Foi nas comissões, acabou que não foi colocado, né? Eu até conversei com ele sobre a questão do conselho, tá? 3 titulares, 2 suplentes, né? E eu irei fazer o pedido que sejam 5 titulares, 3 suplentes, e que tenha também um conselho, uma comissão para o julgamento dos recursos. E que esses recursos sejam, por exemplo, se for os 5 que participaram da análise, os outros 3 que foram suplentes passam a compor o julgamento do recurso. Então eu vou... Já foi escolhido esses... São partidos diferentes?
nós iremos fazer esses pedidos também. Inclusive, eu estou pedindo vista. Justamente. Mas é partido diferente, tem que ser com partido diferente. É igual a comissão normal que a gente vota. Aí, presidente, eu peço a deliberação. Tipo, se nós formos analisar em comissão, aí não faz a necessidade da vista. Para não... Presidente, por questão de ordem, só queria que, de fato, fosse esclarecido como foi da outra vez. Eu lembro-me muito bem, assim como os outros vereadores que aqui se encontram, viram isso aqui, e aí foi respingar lá no grupo, e até agora ainda continua. Mas na primeira vez você fez uma justificativa e acabou dizendo que era uma vez só. Hoje nós estamos com um vereador que não está na casa. Está pela terceira vez assistindo, quero pedir desculpa ao vereador, mas que está pela terceira vez assistindo a sessão online. E para essa casa não ficar desacreditada, e para que a presidente não fique desacreditada, seria bom dar um respaldo para quem de fato está assistindo, porque na outra sessão foi dito, eu até lembro que o vereador Senil disse que era algo que começava e terminava. E não está dando para entender esse começar e não terminar, né? Eu acredito que fomos lá para o grupo, teve alguns empurrões lá no grupo, que de fato não havia necessidade, como não está havendo a necessidade de eu estar falando isso aqui, mas talvez por conta de deixar despercebido, fica o não dito por dito lá atrás, porque foi dito que seria uma vez só, e nós estamos na terceira vez. Muito obrigado. Só para esclarecer para o vereador, nessa mesma discussão lá no grupo, o vereador Igor solicitou que participasse da sessão de forma online, porque já tinha protocolado nessa casa o seu requerimento, e nós abrimos uma exceção, por conta do seu atestado médico. Mas, como bem o nosso vereador, que também é advogado, James, atentou ao nosso regimento, que lá o regimento ele não é bem explícito que diga que ele não poderia participar. Só diz que os pedidos têm que ser votados de forma presencial do representante, no caso, o vereador. O que tem que ser feito? Nós, parlamentares, temos que nos reunir e readequar o nosso regimento interno desta casa, pontuando, de fato, só poderão participar das sessões presencial, que seja votado de forma presencial e, se for o caso, abrir a exceção somente com atestado médico para não participar, nem indicar e nem ter nenhuma opção, porque o nosso regimento é que deixou a brecha que o vereador Igor pode participar de forma online. Mas, enquanto isso não acontece... Inclusive, eu até sugiro que na próxima terça-feira, quando a gente reunir para discutir a questão da criação da comissão, a gente já começa a analisar as modificações para a gente já ir organizando para incluir no nosso regimento. Presidente, enquanto isso não acontece, a minha preocupação é que foi dito nesta casa, e como bem tem uma placa ali avisando, referente que as sessões são filmadas, e que o povo ele tem conhecimento do que é falado aqui, eu tenho certeza que tem pessoas que já se perguntaram por que a presidente falou isso e que de fato está acontecendo isto. Então, assim, a minha preocupação pode não parecer, mas é com todos que aqui nessa casa estão e que falam, porque amanhã ou depois está aí nas redes sociais
o dito por não dito. Então, nada contra, né, bem como você citou, o nosso futuro advogado sabe das leis, mas nenhum penalvense, né, que não seja vereador, estava lá no grupo para que isso fosse esclarecido. Portanto, eu faço essa reclamação para quem está nos assistindo, fica na certeza do que está acontecendo nesta casa. Bom dia a todos. Bom dia, vereador. Eu queria pedir aos novos pares amigos, vereadores, se essa reunião pudesse ser na quarta-feira, eu já estarei presente pessoalmente. E dizer ao vereador Naldinho que a gente discutiu isso no grupo, tá? Eu já tinha sido solicitado uma vez, licença médica, e eu não sei qual o problema com o vereador Naldinho em relação a isso, porque eu estou querendo trabalhar mesmo com licença médica. É só isso. Vereador Igor, só para comunicar a Vossa Excelência, já que a gente vai sentar, a gente quer sentar na terça, porque como na próxima quinta vai ser feriado, a gente quer anteceder a nossa sessão de quinta para a quarta-feira. Aí a gente já sentaria na terça com as comissões, para na quarta-feira já colocar a sessão em pauta. Tudo bem, sem problema. Emenda aditiva 002/2025 dispõe sobre a adição do elemento de despesa 33/90/93, indenizações e restituições ao orçamento da Câmara Municipal de Penalva no projeto de lei 005/2025 e da outras providências. A presidente desta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições conferidas pelo regimento interno, propõe a seguinte emenda. Artigo 1º. Fica autorizada a inclusão no orçamento da Câmara Municipal de Penalva para o exercício financeiro de 2026 o elemento de despesa 33/90/93, indenizações e restituições destinado ao atendimento de, primeiro, indenizações decorrentes de decisões judiciais, segundo, restituições de valores pagos indevidamente, terceiro, indenizações por danos materiais e morais, quarto, outras indenizações e restituições previstas em lei. Parágrafo único. Os recursos para atendimento das despesas previstas neste artigo serão remanejados para dotações orçamentárias específicas da Câmara Municipal, observados os limites constitucionais e legais, não aumentando gastos, mas criando dotação específica. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Penalva, em 9 de junho de 2025, Luana Alves de Moraes, vereadora do PP. Justificativa. A presente emenda tem por objetivo dotar a Câmara Municipal de Penalva dos instrumentos orçamentários necessários para o cumprimento de suas obrigações legais relacionadas a indenizações e restituições. A ausência do elemento de despesa 33/90/93, indenizações e restituições no orçamento da Casa Legislativa, pode comprometer o atendimento de demandas judiciais, bem como a regularização de situações que exijam restituição de valores ou pagamento de indenizações. Fundamentação legal. Lei Federal número 4.320/1964, Estatuto, institui normas gerais do direito financeiro. Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, Constituição Federal, artigo 29A, limite de gastos das câmaras municipais, Portaria STN número 163/2001, classificação de despesa pública. Não, é tu que pede, que é a autoridade. De antemão, eu peço dispensa de interstício da questão da emenda. Se for preciso, a gente possa reunir para ver, discutir. Mas é uma emenda que inclui nos gastos e despesas fixas da Câmara Municipal para que a gente fique respaldado de forma legal sobre as despesas de dotação orçamentária da Câmara, enquanto as atribuições e processo de prestação de conta e entre no limite de gasto. Mas, se os vereadores quiserem analisar, a gente pode reunir e ver, se não, a gente coloca em votação. Porque a gente quer que seja votada para colocar junto com a LDO.
Vai reunir ou bota em votação? Bota em votação. Votação. Então vamos votar primeiro a dispensa de interstício, para depois votar a emenda. Vai falar? Vamos votar primeiro a dispensa de interstício, para depois votar a emenda. Como vota o vereador Roninho do Caminho Novo? A favor. Vereador Jusenil? A favor. Vereador Jucinaldo? A favor. Vereador James Marques? A favor. Vereadora Luara Roberta? A favor. Vereadora Rosanilde? A favor. Vereador Raimundo Nonato Gaspar? A favor. Vereador Raimundo Nonato Silveira? A favor. Vereador José Augusto? A favor. Vereador Elias? A favor. Vereadora Jeane? A favor. Como vota o vereador Igor Penalva? A favor. Dispensa votada. Vamos votar agora a emenda aditiva 002/2025. No painel, essa daí. Como vota o vereador Igor Penalva? A favor. Presidente, só uma pergunta. A nossa sessão ela está transmitida na íntegra. E porque após a sessão ela não é jogada nas redes sociais, só com o tempo tem alguns cortes que são feitos, alguns ajustes, porque que às vezes a gente vai procurar essa filmagem e não tem acesso. Só depois de alguns... A do Instagram, como ela é postada, ela quer que ele bota depois. Agora o YouTube é transmitido via ao vivo, do YouTube. Não, a transmissão sim, eu digo ela lá, a sessão era para após a sessão, era para estar diretamente nas redes sociais, para a gente obter algumas dúvidas ou informações. Por exemplo, agora está sendo transmitida ao vivo. Você pode estar acompanhando através da Instagram da Câmara. Está lá passando ao vivo. E depois? A transmissão, sim. Eu queria que como era antes, terminou, a sessão já estava lá de forma direta, sem cortes, sem nada. Mas é assim. O Instagram não dá para colocar a sessão toda, porque não suporta. Mas o YouTube fica lá, a sessão todinha. Toda na íntegra. Fica lá. O Instagram, porque tem situações de limite de vídeo. Emenda aditiva 002/2025, aprovada. Projeto de Lei 019/2025 dispõe sobre a reorganização da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Penalva, Maranhão e da outras providências. Sim, como nós havíamos combinado, vamos fazer a discussão 5 minutos, senhora presidente, do projeto, que já foi colocado à disposição dos colegas. Sim. E votou a emenda. A emenda. E agora é o projeto de lei 019, que é colocado pela mesa. Eu sugiro que reúna as comissões de Constituição e Justiça, Orçamento. Tudo, 5 minutos. 5 minutos na sala de reuniões. Os vereadores que já estão aqui. Todo mundo. Vereador Igor. Faça a indicação. Vereador Igor? Oi. Eu solicito que o senhor indique o presidente interino da Comissão de Constituição e Justiça. É para outra? É para agora, essa reunião? Da Comissão de Orçamento, na verdade. Eu vou solicitar que... Tem como essa mesma... Roninho ou tu, né? Mas tem como essa mesma estrutura aí para lá, que aí ele participaria pela... Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Tô dizendo, se colocar essa mesma estrutura na sala, tu participa por videoconferência. Mas o cabo não dá para ir para lá, só se ele ligar o celular dele. Vai só o tablet. Só o tablet, né? Pode ser. Mas se você quiser indicar um presidente interino entre Roninho, só pode. Que tem que assinar. Porque vai ter que assinar. Não tem problema. Indicar quem? Vossa Excelência indica quem? Pode ter o Roninho. Roninho. Tá. Só
comunicar à galeria que os vereadores vão se reunir 5, 10 minutinhos ali só para discutir uma questão da comissão do projeto de lei, mas vai retornar para cá de novo, para o plenário. Para vocês não irem embora, que não terminou a sessão, não. Meu amigo Zé Escuro, Márcio, tem dois Márcio aí, né? Márcio Gleick e Caimar. Meu amigo Cabana, Josenilson, Torinho, queria dizer para vocês, Lília, eu já fiz um pedido aqui para que vocês saiam daqui com a cópia do projeto de vocês, carimbada, vocês batam uma foto aqui, aqui no plenário, para que vocês já levem uma cópia carimbada como aprovada esse projeto por parte do Poder Executivo, que é a Câmara, Poder Legislativo, desculpe. E dizer que os trabalhos foram feitos por esta casa, os ajustes, e que vocês podem contar, não só comigo, eu acho com todos os vereadores, esta casa está de braços abertos, algo que vocês possam reivindicar em prol da categoria de vocês, está entendendo? Já mandei o menino ali tirar a cópia, estou me empenhando até mais do que o autor desse projeto por vocês, quem participou das comissões sabe disso, e estou fazendo isso porque eu acho que todos vocês sabem aqui que, em termos de reggae, sou regueiro, sou colecionador de reggae, talvez um dos maiores, que talvez vocês nem saibam, o tanto do tamanho da minha coleção que eu tenho. Está entendendo? E vocês estão no coração e vamos ver. Vamos esperar a sensibilidade aí do Poder Executivo e que esse sonho se torne realidade. Vamos votar o parecer. Votar o parecer sobre o projeto de lei 019/2025, que dispõe sobre a reorganização da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Penalva e da outras providências. Como vota o vereador Jusenil Vieira? A favor do parecer. Vereadora Luara Roberta? A favor do parecer. Vereadora Rosanilde de Jesus? A favor do parecer. Vereador Raimundo Nonato Gaspar? A favor do parecer. Vereador Raimundo Nonato Silveira? A favor do parecer. Tu vota não, né? Jeane vota. Jeane vota. Vereador, o Igor vota também. Vereador Igor Penalva? A favor do parecer. Vereadora Jeane Pereira? A favor. Parecer aprovado. Vamos votar o projeto agora. Vai votar no painel? Projeto em votação. Como vota o vereador Igor Penalva sobre o projeto de lei? A favor do projeto. Projeto de lei número 019/2025, aprovado. Ofício número 058/2025, ao excelentíssimo senhor prefeito Luiz Henrique Alves Guerra, referente terreno próximo ao INSS. Venho respeitosamente, por meio deste, solicitar ao Poder Executivo as seguintes informações acerca da área do terreno público situada entre a agência do INSS e a creche inacabada localizada neste município. Qual é a extensão total da área do referido terreno em metros quadrados? Se houve em algum momento ocupação irregular por terceiros nessa área, em caso afirmativo, quais providências adotadas pela regularização ou desocupação? Se houve doação ou qualquer tipo de transferência da posse ou propriedade desse terreno para terceiros. Caso afirmativo, quais os beneficiários, as datas e a documentação comprobatória. Considerando a importância da transparência e da correta gestão do patrimônio público, solicito que as informações sejam prestadas no prazo legal para o conhecimento e encaminhamento a esta augusta casa. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Penalva, em 12 de junho de 2025. É o ofício em conjunto dos vereadores sobre a solicitação de uma construção próximo lá ao INSS.
Ofício número 107/2025, Penalva, Maranhão, 6 de junho de 2025. Excelentíssima senhora Luana Alves de Moraes, presidenta da Câmara Municipal de Penalva. Assunto: encaminhamento das leis número 521, 522, 523, 524, 525, 526 e 527/2025. Senhora presidente, pelo presente expediente estamos encaminhando a esta augusta casa Lei número 521/2025 do Poder Legislativo, que cria o Centro de Cuidado da Saúde da Mulher Penalvense, da outras providências. Lei número 522/2025 do Poder Legislativo, que reconhece os retiros espirituais e culturais realizados do período de carnaval como manifestação cultural do município de Penalva e inclusão deste no orçamento da Secretaria Municipal de Cultura para a realização dos mesmos e da outras providências. Lei número 523/2025 do Poder Legislativo institui o programa Cuidar em Casa para atendimento domiciliar de idoso com restrição ao lar ao leito no município de Penalva, Maranhão e da outras providências. Lei número 524/2025 do Poder Legislativo, emenda dispõe sobre a implantação do programa de proteção da promoção da saúde menstrual no âmbito do município de Penalva, Maranhão e da outras providências. Lei número 525/2025 do Poder Legislativo institui o Estatuto da Mulher Penalvense e da outras providências. Lei número 526/2025 do Poder Legislativo sobre a garantia do atendimento prioritário a pais e responsáveis por crianças com transtorno do espectro autista no município de Penalva e da outras providências. Lei número 527 do Poder Legislativo, que reconhece o festejo de São José como patrimônio cultural e material do município de Penalva, Estado do Maranhão e da outras providências. Sem mais para o momento, renovo os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Henrique Alves Guerra, prefeito municipal de Penalva. Sem nada mais a tratar, declaro encerrada esta sessão.